E aí, queridos, sejam todos bem-vindos ao Papo de Vida Podcast. Fique à vontade, você que está chegando agora, inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais longe, chegue a mais pessoas. Hoje o Papo de Vida Podcast será uma bênção na minha e na tua vida. Também já vai se inscrevendo aí no Papo de Vida Cortes, que vai estar na descrição aí do vídeo. No vídeo passado teve o pastor Marcelo, você quiser também ver o nosso vídeo, vai estar esse conteúdo aí, você que perdeu, você que não assistiu, vai estar esse vídeo aqui na descrição do link abaixo. Você pode assistir, que foi uma bênção, a história de vida do pastor Marcelo. E hoje quem está aqui com a gente é o pastor André, homem de Deus. Tudo bem, pastor André? Tudo bem, para a glória de Deus. Estamos aqui para bater um papo, conversar, né, sobre relações da minha vida, para também até servir como um exemplo, Glória a Deus. Testemunhos e assim por diante. Glória a Deus. Que bênção ter você aqui com a gente, pastor André. Para nós é uma honra te receber aqui no Papo de Vida Podcast. E de onde vem o pastor André? O pastor André vem da cidade de Maracanaú, né? Sou de Maracanaú, criado ali num bairro chamado Alto da Mangueira. Alto da Mangueira. Alto da Mangueira. E a gente veio de uma família muito humilde. Naquela época, a minha mãe com 16 anos, né? Tinha engravidado desse jovem aqui. E eu tive alguns percalços na vida em relação ao casamento da minha mãe com o meu pai, né? Porque a minha mãe, ela engravidou muito cedo, 16 anos de idade. O meu pai tinha 18, mas também não tinha aquela responsabilidade que um pai teria que ter com um filho. E fui criado praticamente só pela minha mãe e pelo meu avô, né? Que, consequentemente, eu chamava ele de meu pai. Sim. E a gente vivendo aí nos momentos muito difíceis, sabe, Janiel, de vida, por conta que eu nunca tive alguém para chamar assim, não, é meu pai, mas eu sempre estava ali firmado no meu avô, que Deus já levou também, um homem de Deus. E a gente teve sempre uma vida muito, vamos dizer assim, bastante humilde. Uma vida Correria, muito... né? Batalha, né? Que toda Isso. família passa, né? Que nem eu sempre falo, às vezes as pessoas olham hoje para a gente e vê toda a estrutura que Deus fez na nossa vida, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. E nunca imagina a história que tem por detrás de tudo aquilo, né? De tudo que a gente passou, de tudo que a gente sofreu. E eu tenho algumas coisas aqui para relatar durante a conversa, para que as pessoas não venham parar, desistir ou até mesmo reclamar da vida, né? Porque eu tenho alguns testemunhos de vida minha mesmo própria, que eu vejo que vale a pena a gente servir a Deus e vale a pena a gente acreditar em Deus. Glória a Deus. E Deus é o centro, né? Sempre, né? Sempre. Então tu vai estar contando aí pra gente um pouco das tuas experiências, testemunho de vida, ministerial. Pastor André, quantos irmãos? Você tem mais quantos irmãos? Por parte de mãe, eu tenho mais um irmão, que é o Ramon, né? Que é educador físico, formado em educação física. E por parte do meu pai, eu tenho mais duas irmãs, né? Então, totalizando aí, fora eu, são mais três. São duas moças e um rapaz. Glória a Deus. Tu é o primogênito? Sou o primogênito. Primogênito, né? Para a glória de Deus. Mais velho. Pastor André me falou uma vez quando eu conheci ele, né? No programa, primeira vez que eu conheci, Deus me deu a oportunidade de conhecer esse homem de Deus, né? Evangelista, pastor. Hoje pastorei uma igreja abençoada no Maracanaú, né? Isso. Como é o nome da rua lá? Pode ficar à vontade. É a Avenida 8, número 554, fica ali no Gereissati 1. A congregação que Deus confiou, entregar na minha mão, está apenas com 1 mês e 15 dias, né? Nós estamos lá aproximadamente com 30 crentes, para a glória do Senhor Jesus. É uma bênção, né? Eu visitei lá, o fogo do Senhor lá estava sobre aquela igreja. Oh, glória. É uma bênção. Inclusive, eu quero ver você mais vezes lá, né? Eis-me aqui. Para mim é uma honra estar com vocês e para somar, né? O evangelho a gente tem que estar somando e contribuindo para o reino uns com os outros, né?
E aproveitar para dizer que a igreja é isso. Independente da placa, da denominação, do ministério, a gente somos um povo. Nós somos um só povo. Sempre. E nós estamos glorificando o mesmo Deus. Né? Essa é a verdade. E o pastor André sempre já vem do berço cristão ou já conheceu o mundo secular? Não. Na verdade, a minha família sempre, da parte da minha mãe, como do meu pai também, os meus avós sempre foram evangélicos, né? Sempre serviram a Deus. Mas os netos, alguns filhos também dos meus avós, são meus tios, minhas tias, alguns eram e outros não. Eu não vim de um berço cristão. Na verdade, a minha mãe, na época, não era evangélica, e os meus avós, eles eram evangélicos, mas eu não tinha esse vínculo, né? De estar na igreja, de servir a Deus. Não servia a Deus. Eu vim conhecer mesmo a Cristo, primeira vez, com 14 anos de idade. Eu aceitei a Jesus, morava com meus avós, e aceitei a Jesus com 14 anos de idade. Mas até os 14 anos eu não servia a Cristo, né? Graças a Deus, eu nunca tive problema com drogas. Eu nunca tive problema com envolvimento de coisas errôneas, né, do mundo. Eu sempre fui muito tranquilo. Mesmo eu sem ser cristão, eu sempre praticamente fui isso aqui. Sempre gostei de ser uma pessoa educada, sempre gostei de... filho que sempre deu exemplo aos pais. Sempre. Orgulho, eu fui, né? fui criado praticamente assim. Metade da minha vida pelo meu avô e metade da minha vida pela minha mãe. Às vezes até eu conversando com a minha esposa, eu fico assim falando, poxa, eu acho que Deus sempre tinha um propósito da minha vida. Por quê? Porque eu tinha tudo para dar errado. Meu pai era, né, uma pessoa altamente errada, tinha problema com droga. Quantas vezes eu ia na casa dele, quando eu morava com meu avô, ele estava lá usando droga, e ele dizia assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Eu tinha toda a estrutura para andar pelo caminho errado. Porque e fazer... tu viu o exemplo. Exatamente. Bebendo ali, se drogando. Exatamente. Mas você sempre centrado, Deus sempre te guardou, creio nisso. Isso, nunca foi criado aquela vontade, aquele desejo maligno dentro de mim para que eu viesse usar droga, para fazer, ou praticar aquilo que eu via meus tios fazer, né? Eu já tive um momento da minha vida, acho que uns 13 anos de idade, que Deus me deu um livramento muito grande de tiroteio, por causa dos meus tios, do meu pai. Eu tive um livramento muito grande de uma casa de uma amiga de colégio que eu fui. Certo. Que quando eu cheguei lá, irmão Janiel, o pai dessa menina puxou a arma para mim. Meu Jesus. Foi. Aí eu fiquei assustado, sem entender nada. Aí a moça disse assim, que era a esposa dele, não faça isso não. Ele é filho do Zé Carlos, né, que é o nome do meu pai, mas ele não tem nada a ver com isso. Né? Mas assim, eu vejo que... No caso, já era consequência dos teus tios, teus pais? Isso, da minha família, né? Era uma dívida, foram tipo cobrar. É porque eles sempre eram envolvidos com confusão, essas coisas. Sabia nem de onde vinha, né? Isso, mas depois dos 14 anos de idade, eu aceitei a Jesus lá no Alto da Mangueira mesmo. O primeiro ministério que eu comecei foi o Ministério Montese, né? Do pastor Maninho na época, foi meu primeiro pastor. Uma benção, né? Mandar Isso. um abraço aí, aproveitando para todos aí da congregação Ministério Montese, que é uma benção, né? Foi a primeira igreja, né, que eu comecei nessa caminhada, né? E depois o testemunho de vida que eu tenho é que com 16 anos eu fui morar com a minha mãe. A minha mãe, ela na época... Ela era casada com o pai do meu irmão, né? Que não é o mesmo pai. Ele era o meu padrasto e começou uma grande luta, né? Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem aquele primeiro amor, aquela coisa toda, né? De querer ganhar a vida, de querer fazer a obra de Deus. E eu me lembro que eu fui morar mais a minha mãe e eu tive uma grande luta, né? Uma grande batalha, porque o meu padrasto, ele não aceitava que eu fosse crente. De jeito nenhum. De jeito nenhum.
Aí eu Era o comecei, inverso, o contra. eu ia para a igreja e toda vez que eu ia para a igreja era uma confusão, uma briga muito grande. E eu chorava, chorava. E uma vez eu me lembro dele brigando comigo, né? Para mim não ir para a igreja. Aí eu fui dizer assim para ele: Jesus te ama. Mas eu levei uma pisa tão grande. Só por isso. Eu nunca mais esqueço dessa pisa Jesus que eu te levei. ama. Porque eu disse que Jesus amava ele. Quanta ignorância, né? Aquele Moral, coração rancoroso. moral da história. Eu aceitei Jesus com 14 anos e até os meus 17 anos eu estava servindo a Deus. Servindo a Deus, e quando eu tive essa luta, eu não tinha esse costume de ter essa luta, de ter essa batalha. Aos 17 anos, para os meus 18, eu acabei que me afastei dos caminhos do Senhor. Com 17 anos foi onde você 17 para desviou um 18, por aí. Comecei a perder força, né? E aí eu acabei saindo da presença de Deus e durante essa saída eu também pude entender que tudo é permissão de Deus na nossa vida, né? Durante essa saída eu pude ver que Deus permitiu acontecer muitas coisas, mas para quê? Para que eu reconhecesse que eu não nasci para viver no mundo. Eu nasci para viver para Deus. Glória a Deus. Então, muitas coisas acontecem quando a gente sai do caminho de Deus, que às vezes a gente fica pensando que é uma maldição, que é algo que tinha que acontecer, mas na verdade ali é o próprio Deus que está permitindo que tudo aquilo aconteça para você reconhecer que você não pode ficar sem a presença de Deus. Jamais. Essa é a realidade. Então a gente, resumindo um pouquinho de tudo que foi falado, Janiel, na minha infância, ela foi uma infância muito difícil, né? Foi uma infância muito difícil. Por quê? Era meio-dia no colégio e meio-dia no roçado. Eu me lembro que eu, 5 anos de idade, meu avô botava eu em cima do jumentinho para ir para o roçado, porque a gente não aguentava ir andando. Detalhe, era 10 netos que meu avô criava. 10 netos? 10 netos. E o que não tivesse no colégio tinha que estar na roça. O negócio era estreito. Era força, viu? Tinha que ter força de vontade, ou de um lado ou de outro. Não tinha para onde correr, não. É por isso que eu amo meu avô, porque para mim foi um maior exemplo de homem que eu vi aqui na Terra, como uma pessoa de responsabilidade e caráter. Deixou aí o legado, né? Ensinou vocês o caminho correto. E eu na verdade, eu tenho um entendimento que a gente temos que agradecer tudo que a gente passa. E que nada está fugindo da mão de Deus. Na verdade, eu aprendi muito, porque eu vejo que tem muitas pessoas que em situação da que eu passei, elas ficam revoltadas com a vida. Quer culpar às vezes até Deus, né? Quer culpar até Deus. É revoltado, pensa em desistir do primeiro obstáculo. Isso. Às vezes, o fato da gente ser um jovem, uma criança, a gente sempre quer um brinquedo, uma roupa, um calçado. E muitas vezes isso é que gera revolta por ele não conseguir ter, não ter quem possa dar, né? Eu tive isso como uma lição de vida para mim. E isso para mim serviu de força para que eu pudesse prosseguir e para que eu pudesse crescer na vida. Então, foi isso que aconteceu, né? Então, não tenho o que reclamar. Às vezes a pessoa olha hoje, o André hoje tem uma loja, tem um carro bom para andar, tem uma família abençoada, porque minha família é uma bênção que Deus me deu, né? Mas tem uma história por trás de tudo isso, né? Tem uma história. Nada depois, quando eu assim. me casei, tem um processo do casamento, tem tudo, né? E assim a gente vai prosseguindo, né? Glória a Deus, pastor. Então você que está nos acompanhando aí, querido, fique à vontade aí para compartilhar esse vídeo. Está só começando aqui no nosso canal hoje. Pastor André, evangelista, aproveitando aqui para falar um pouco aqui dos nossos parceiros, né? Quem está nos apoiando é Lojas para Conforto. Você pode acompanhar no nosso vídeo na descrição. O vídeo também está a MMV Pizzaria. Meu amigo também, Pastor Chilton, da Isaac Refrigerações, né? E a minha amiga Mari, né? Achei aqui na Mari. Vocês são bênçãos.
Eu sou grato a Deus pelos parceiros que Deus confiou a esse programa maravilhoso, que veio com o intuito de impactar vidas, impactar gerações. É para isso que a gente fomos chamados. E vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Daqui a pouco eu falo mais aí das nossas parcerias aqui do Papo de Vida Podcast. Pastor André, aí, tu lembra aí de a tua primeira experiência, uma que te marcou? Essa que eu vou levar para a minha vida. Eu nunca vou esquecer dessa experiência que eu tive com o Senhor. Com Deus. Tenho algo assim que ficou para a minha vida toda. Que, pela falta de experiência, né, me gerou muita dúvida. Eu me lembro que, quando eu aceitei a Jesus, toda tarde eu saía para evangelizar. 2 horas da tarde eu saía para evangelizar. Eu e outro jovem. E aquele primeiro amor, aquela coisa, né? A gente tem sede de ganhar vida, aquele negócio todo. Eu me lembro que a gente estava acabando de terminar de evangelizar. E aí a gente estava com muita sede. Eu cheguei num bar para pedir água. Foi o único canto que a gente viu. Eu parei nesse bar. Inclusive eu me lembro até que antigamente esse bar era perto do cemitério ali do Piratininga, em Maracanaú. Maracanaú. E aí eu parei lá e pedi água, a moça trouxe água pra gente, né? E ela colocou água, a gente bebeu, aí chegou um bêbado. Um bêbado usado por Deus, né? Falando pra vida da gente. Ele chegou e disse: olha, Deus tem um plano muito grande na vida de vocês. Deus tem um projeto muito grande na vida de vocês. E ele ali disse que a gente era homem de Deus e que Deus tinha grandes coisas para fazer na nossa vida. E aí a gente ficamos numa dúvida tremenda, né? Dessa situação, porque acho que pela falta de experiência ou até de conhecimento a gente... Não, Deus não vai usar um bêbado. Deus não vai usar alguém nesse estado para falar com a gente. Só que passou o tempo, tanto eu como esse meu amigo, que era o Reginaldo, também não tenho mais notícia dele, mas eu me lembro do nome dele, nós se afastamos, né? Se afastamos. Então, assim, hoje eu entendo que Deus usa quem Ele quer. Com certeza. E Deus vai usar a boca de quem Ele quer, porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. A gente temos que só mesmo pedir a direção de Deus, né? A confirmação de Deus. A gente não pode de forma alguma duvidar, né? Então hoje eu entendo que Deus, ele tem sim a capacidade de usar quem ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Agora nós temos que ter o discernimento, né? Temos que estar na direção do Espírito. Com certeza. Tem pessoas que chegam até assim a querer duvidar, né? Blasfemar, rapaz, um bêbado, sei o quê. Mas o agir de Deus é diferente do nosso, meu irmão. Ele usa a hora, a forma, Isso. independente do lugar que seja. A Bíblia fala que ele usou até uma jumenta, né? A jumenta de balão. Imagina um embriagado, por que não? Isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus, ele usa o momento certo para falar com a gente. Usa o drogado, o embriagado, o prostituto, conforme a vontade dele, conforme não a nossa. A vontade dele, exatamente. E aí gerou essa dúvida na gente, né? Acabou que a gente não pode duvidar de Deus, né? Acabamos que a gente se afastou. Eu creio que não foi só por causa da luta que eu tive com meu padrasto, mas também pela dúvida, né? O nosso Deus não é um Deus de dúvida, né? Ele é um Deus que chega na hora certa, no momento certo, e faz e pronto, acabou-se. Ele é Deus e a gente não pode indagar contra Deus e nem deixar de duvidar dos feitos dele. É o que acontece, que muita gente hoje deixa de receber de Deus por conta disso, por causa da incredulidade. Ela não consegue mais acreditar, ela duvida de tudo, por causa que hoje, infelizmente, Genial, infelizmente a gente vê todos os tipos de pessoas ensinando palavras, né, erradas. Como assim? Tem muita gente hoje que está pegando a Bíblia e ela está fazendo da Bíblia o título que ela quer, da forma que eles querem entender. Então muita gente está se baseando pelaquilo que eles estão ouvindo. E a Bíblia, ela é muito clara nisso, né? Que nós temos que ter o conhecimento adentro e afora de tempo, para que a gente não seja confundido pelo inimigo. Então tem muita gente hoje que estão tirando a própria concepção da Bíblia, achando que
que é uma coisa que não é, na verdade, e o povo acredita pela falta do conhecimento. Quando a Bíblia diz, conhecerei a verdade vos libertará, na verdade Deus está dizendo que conhecer a verdade é conhecer a palavra. É conhecer a palavra. Porque quem conhece a palavra, ele está liberto de qualquer tipo de coisa. Então a gente temos que estar inteiramente coberto pela palavra. Glória a Deus. Temos que estar fitados na promessa, né? Isso. Qual Deus prometeu para cada um de nós. E eu creio assim, pastor André, que conforme o que Deus planejou para cada um é diferente. Porque tem pessoas que querem, muitas das vezes, até como tu falou, e frisando, pegando aquela parte, tu quer ter o que você tem. Vixe, o fulano tá com isso, com um carro, com uma loja e tal, etc, né? Mas não sabe a batalha, a luta e as conquistas no decorrer da vida, né? Isso. Só que o plano de Deus para nossas vidas vai além disso aí. O plano dele é a salvação, né? Isso. Para nossa vida. E muitas pessoas às vezes só querem ver a conquista, mas não vê a luta, né? Correto. E a tua conversão foi um pouco árdua. Tu lembra aí do teu batismo no Espírito? Com quantos anos tu foi batizado no Espírito? Lembro. A minha conversão, ela foi normal, né? Vamos dizer assim. Tu se converteu aos 14 anos. 14 anos de idade, eu tinha um amigo meu que eu me lembro, o nome dele ainda era o Renato. Inclusive eu fui pregar numa oração, a mãe dele estava lá. E a gente era amigo de colégio, né? A gente era amigo de colégio. E acabei que eu fui para a igreja a convite dele, né? E quando eu cheguei lá na igreja, uma igreja muito pentecostal, aquela igreja mesmo assim, que a gente sentia a presença de Deus. Eu aceitei a Jesus ali naquele momento e tive um acompanhamento muito bom pelos jovens da igreja daquela época, né? Que era o Renato, o Paulinho, ainda me lembro ainda. Eles me acompanharam, eu na minha casa, cantavam louvor da harpa, chamava para fazer os eventos de jovens, os cultos campais. Então, isso é muito importante na igreja. Eu falo isso aqui não é para existir na igreja. Porque quando você ganha uma vida para Jesus, é importante que você acompanhe essa vida. Que você vá doutrinar essa vida, que você vá estar ali orando, ensinando ele, porque ele vai ficar mais engajado na obra, vai ficar mais interessado em fazer as coisas para Deus e, consequentemente, ele vai ficar firme, né? Firme, porque teve um acompanhamento. Então, assim, a minha convenção, ela foi um convite, né, através de um amigo, e ele me acompanhou demais. Para onde ele ia, eu me lembro como se fosse hoje. Ele ia, vamos para o culto de jovem ali, sobe na bicicleta, eu ia. Vamos hoje visitar ali. Amigo de guerra, sempre estava ali do teu lado. Sempre, sempre, sempre. Até o momento de eu ir morar com a minha mãe, né, o Eusébio, ele sempre me acompanhou, até eu sair. Mas foi tranquilo, a convenção foi tranquila. O batismo com o Espírito Santo, eu me lembro que acho que 6 meses depois que eu tinha, 6 a 7 meses que eu tinha me convertido ao Senhor, eu já tinha sentido esse primeiro toque do Espírito, né? Essa manifestação maravilhosa, né, pastor? Só sabe do Espírito. Quem sente, quem é batizado. E é para sempre, a gente carrega para sempre. O batismo, eu creio que cada cristão leva para sempre. O batismo no Espírito, ele é extraordinário de Deus. É uma coisa tão assim que mesmo eu saindo, que eu me afastei, passei 3 anos, se eu não me engano, afastado, mas eu não tinha coragem de fazer nada de errado. Nada. Não tinha. Eu só não estava indo para a igreja, só não estava, né, fazendo a obra de Deus, mas também eu não estava fazendo nada de errado. Por quê? Porque aquilo ainda estava dentro de mim. Eu sabia o que era errado e eu sabia o que era certo. E quem faz isso é o Espírito Santo, né? É isso que acontece. Glória a Deus. Quero também aqui falar um pouco aqui do Açaí da Tatá, que está nos patrocinando. A FK Brinde, meu amigo Faustino, Deus te abençoe, meu irmão, por essa parceria maravilhosa. Sou grato a Deus. Também eu quero mandar um abraço aqui especial para a minha amiga Gerlane, Pastel do Lelê. Depois o pastor vai conhecer lá o Pastel do Lelê, é uma benção, viu? Pastelzinho. Rapaz, eu não gosto de salgado nenhum, mas pastel... Um abraçar também aqui a nossa fisioterapeuta Amanda Oliveira. Deus abençoe tua vida. Sempre está aqui nos apoiando.
E se inscreva no nosso canal, querido. Compartilhe esse vídeo. Fique conosco até o final, que vai ter muita curiosidade aqui para a gente saber sobre a vida do pastor. Pastor André, homem de Deus, tem um chamado aí tremendo. Tem as batalhas, as dificuldades, porque, meu irmão, pastorear uma igreja não é fácil, não é de qualquer jeito. A Bíblia mesmo diz que a gente não pode fazer as coisas relaxadamente, né, pastor? Pastor, uma dificuldade maior, uma dificuldade que vocês acham que existe ou tem na obra de Deus? Eu não encaro a obra de Deus para mim, eu estou falando uma opinião própria, como uma dificuldade ou como algo difícil, né? Eu encaro como se fosse um campo de guerra, que nós temos que lutar todos os dias para poder manter o âmbito espiritual estável, né? A pessoa cuidar de igreja, né, cuidar de ovelha hoje, na verdade, uma das primeiras coisas que ela tem que ter muito é amor. Muito amor tem que ter. É o segundo maior mandamento, amor. Você tem que ter amor. Se você não tiver amor, de nada vai adiantar. Porque você não vai... É bíblico, né? Isso é bíblico. Você não vai conseguir manusear bem aquilo que Deus entregou na sua mão. Por quê? Porque dentro de uma igreja, para quem é pastor, ele vai ver o Janiel com a sua esposa, é um estilo de pessoa. Quando eu olhar para outro casal, eles são outro estilo de pessoa. Como assim? Cada um tem o seu jeito. Cada um tem sua maneira de ser. E cada um, nós como dirigente, nós como pastores de igreja, nós temos que se adaptar e se habituar a todos aqueles que estão ali. Então, o amor ele faz com que a gente consiga manusear bem esses tipos de situação. E as ovelhas que, consequentemente, Deus coloca na nossa mão, né? Então, igreja é o seguinte, igreja ela vai ter vários tipos de pessoas. Vai ter gente que ajuda na obra, vai ter gente que não ajuda, mas reclama do que estão ajudando. Critica, né? Vai ter de todo tipo, mas... Somos pessoas, a nossa, aí é que tá. Agora, a visão de quem é dirigente ou quem é pastor, ela não pode ter a visão fechada. Ela não pode ter a visão fechada. Fechada em quê que eu digo? Somente naquilo ali. Eu sempre costumo dizer, eu gosto de ouvir e ouvir para depois falar. Glória a Deus. Porque enquanto a gente está ouvindo, Deus está nos dando a solução. Enquanto as pessoas estão falando, estão criticando, estão fazendo algo, Deus está trabalhando na gente para a gente ter a solução para o problema. Então muitos ministérios fracassam, muita gente não consegue pastorear uma igreja. Por quê? Porque simplesmente ele vai levar alguma situação de alguém para o pessoal, ele não vai saber se comunicar com a pessoa do jeito certo para se comunicar, ele não vai saber tratar a pessoa do jeito que é para tratar. Isso tudo é cuidar de ovelhas. Então, essa experiência eu adquiri, primeiro, acho que é a terceira vez, que, se eu não me engano, que eu estou dirigindo uma igreja, e a primeira igreja que a gente foi dirigir, nós sofremos muito. Por quê? Porque a gente queria, um exemplo, toda igreja tem sempre um que dá um trabalhozinho, né? Sempre tem que ter. E aí a gente queria porque queria que essa pessoa, né, se ajeitasse, essa pessoa fizesse aquilo conforme era para fazer, e sendo que agora não, agora já aprendi. Deixa, vamos orar pela vida dele, né? Vamos deixar estável. Por quê? Porque o homem, ele não tem poder de mudar nada. Quem tem poder de mudar todas as coisas é Deus, né? Isso é conhecido como o paracleto de Deus, né? A gente fala, a gente prega, mas quem convence é Deus. Então não adianta a gente querer mudar. A gente nunca vai conseguir mudar alguém se a pessoa não quiser mudar ou se o próprio Deus intervir. Então nós temos que ter essa flexibilidade. E hoje, graças a Deus, a nossa igreja está começando agora, mas eu sempre tive esse intuito, que a igreja cresça em união, né? Que a igreja cresça em união, que a igreja cresça em oração. A gente sabe que tem os percalços, que tem os levantes, mas Deus vai dando sabedoria para que a gente possa conduzir o povo
e manter o ambiente, que é o mais importante, porque é muito chato você estar numa igreja e o ambiente não ser favorável. E deixa muitas vezes até de Deus agir, de ter milagre, de ter algo de Deus. Então estou ali, Deus está nos dando a direção, né? Deus nos está dando força. Se alguém perguntar, mas pastor, é fácil? Não é. Não é fácil. Por quê? Porque toda retaliação cai sobre aqueles que estão na frente da igreja. Então a gente tem que estar sempre com o lado espiritual elevado, para que a gente não venha se entristecer, se abater, e para que Deus venha dar a direção correta para que a gente possa seguir adiante. Glória a Deus, pastor. Como foi que você foi levado para o pastoral? Na verdade, eu sou evangelista, né? Muita gente me chama de pastor, né? Tem gente até que fala assim, mas tu já é pastor. Amém. Né? Mas territorialmente, reconhecido pelos homens, eu sou evangelista, né? Então um passo de ser pastor, mas tudo é no tempo dele, né? Quero até que enfatizar também que até aqui onde eu cheguei como evangelista é uma coisa, se você disser, você quis, você lutou por isso, não, foi naturalmente. Naturalmente, eu nunca quis ser obreiro, eu nunca quis ser diácono, evangelista. Não anseiava por isso. Não, eu sempre gostei de fazer a obra de Deus, eu sempre gostei de ministrar, sempre gostei de fazer. Então, assim, foi acontecendo. E quando as coisas vão acontecendo, Jânio, é bem melhor do que quando você força. Então, a gente sabe que quando as coisas acontecem, foi o próprio Deus que tocou no homem para que aquilo ali acontecesse. Na verdade, eu comecei... A igreja quando eu voltei, ela foi para a Universal. Eu conheci minha esposa lá. Quando eu voltei, né, depois que eu me afastei, e quando eu voltei para a Igreja Universal, que era a igreja que a minha mãe se congregava na época. E ela, meu filho, vamos para lá e tal, vamos, show, vamos para lá. E eu me engajei muito nos trabalhos da Universal, fiz um discipulado lá para ser obreiro, estudei para ser obreiro lá. E lá foi onde eu conheci a minha amada esposa, que hoje esse ano agora, vamos fazer 14 anos de casado, para a glória de Deus. Glória a Deus. Ela era do grupo evangelístico. Já né? tem uma história, 14 anos. Né? Ela era do grupo evangelístico da igreja e eu estava estudando para ser obreiro, né? Na Universal eles têm isso, né? Você estuda para ser obreiro, você estuda para ser um auxiliar de pastor. Eu estava estudando para ser obreiro. Aí, eu sempre tive dentro de mim aquela raiz assembleiana. Sempre. Porque a primeira igreja que eu comecei a congregar, eu estava acostumado com aquela doutrina. Né? Eu sou uma pessoa que eu costumo dizer, eu não julgo doutrina de igreja. Mas tem pessoas que se sentem bem naquela doutrina. E é isso que acontece. Você tem que estar onde você se sente bem. Verdade. Então... eu sempre tive essa doutrina raiz dentro de mim, de onde eu vim. Eu já tinha esse costume. Então, quando eu conheci a minha esposa e que a gente começou a conversar, né, e tudo, no decorrer da história aí, para passar mais adiante, quando a gente já começou a ter uma conversa e tal, a gente começou a ter a ideia de mudar de ministério. Por quê? Porque eu gostava de uma igreja mais pentecostal, aquele negócio todo, eu vinha do fogo, né? Isso aí. E já na Universal, eles são mais adoradores, aquela coisa mais, né? E a minha esposa também sempre gostou de uma coisa mais ativa. Então, a gente se conhecemos, né? Começamos a namorar, namoramos uma semana, na outra nós casamos. Foi ligeiro, né, menino? Foi ligeirinho, foi? Foi. Uma semana já pulou, pronto, já casou. Acho que foi uma semana. Bateu o recorde, viu? Porque eu sei que eu tinha sido mais apressadinho com esse. Foi. Uma semana, na outra semana eu estava casado, né? E a gente foi para a Igreja de Cristo. Por que para a Igreja de Cristo? Era a mesma doutrina que eu tinha costume? Não, mas o pastor da época lá,
que era o pastor Francisco, que até hoje é meu amigo. Rapaz, eu cheguei nessa igreja, ele tinha um pandeiro, batia aqui na perna, e era fogo pra lá, fogo pra cá. É aqui mesmo que eu quero ficar. É aqui que é o meu lugar. Aí a gente foi pra Igreja de Cristo, passamos lá, eu acho que um bom tempo. E quando foi que começou o meu ministério? Quando o pastor Francisco, ele saiu da Igreja de Cristo, ele fundou o próprio ministério, e aí ele escolheu algumas pessoas para ajudar ele na obra. Aí foi aí onde eu comecei a sair de obreiro para ser diácono, né? E aí onde começou. Na Universal eu estudei para ser obreiro e fui diácono na igreja Só Jesus Reina, né? Só Jesus Cristo Reina, do meu amado amigo pastor Francisco. Foi aí que começou. Glória a Deus, pastor André. Aproveitando aí que tu falou de casamento, né? Tem uma pergunta aqui sobre casais, né? Uma dificuldade que você passou, Matheus, por todo casal tem problema e dificuldade. Só que o nosso problema a gente leva até o nosso consultor, nós leva até Jesus, né? A gente resolve o nosso problema em Cristo. Né? Você tem alguma dificuldade que passou no início do teu casamento com tua esposa? Que você possa deixar aí um exemplo, um legado, né? 14 anos de casado, não é 14 dias nem 14 horas. Para quem está começando agora, quem casou agora recente, tu pode até frisar e deixar isso aí para a gente entender um pouco. Pronto, o começo do nosso casamento, da minha esposa, a gente sofreu bastante, né? Essa é a palavra que a gente pode dizer sem medo. A gente teve momentos difíceis na nossa vida. Com certeza. Por conta de quê? Primeiro, eu acho que da inexperiência, né? Acho que eu tinha 21 anos, minha esposa tinha 23. E a verdade é que eu sou uma pessoa que eu mudei muito, né? Eu sempre fui uma pessoa boa, calmo, tranquilo, mas questão de responsabilidade, essas coisas, eu tive que mudar. Tive que mudar muito. Então eu aprendi mesmo assim, através da minha esposa, através da vida, né? E das situações. E no começo do relacionamento com a minha esposa, rapaz, a dificuldade era tremenda. Então eu falo aqui que... Você sabe o que passa, né? A gente... Para começar, ela engravidou, né? Engravidou muito cedo. Eu acho que menos de 3 meses, se eu não me engano, ela já tinha engravidado da Ágata. E eu trabalhava, ganhava um salário mínimo, né? Eu me lembro até que para a gente comprar nossas coisas, né? De dentro de casa, Janiel, a gente comprou tudo usado, né? Um amigo meu que estava se separando da esposa dele e estava indo para o interior. Aí eu negociei as coisas com ele. Eu me lembro até de uma cadeira velha que não tinha nem estofado nem nada. Nós botava na sala ali, para nós era tudo, né? E geladeira, né? Foi coisa tudo usada que a gente comprou. A única coisa que eu acho que tinha melhor era a cama, que ela já tinha, né? Na época que eu conheci ela. E a gente tinha comprado um armáriozinho daquele pequeno, mas muita coisa foi aproveitamento, né? Eu comprei desse meu amigo. E eu ganhava um salário mínimo, cara. Pensei, o dinheiro era contado. Quantos anos atrás esse salário mínimo aí? 13 anos atrás. E tu lembra quanto era, mais ou menos? Rapaz, já é difícil, eu acho que era 880 na época. Era mais ou menos isso. Aí eu pagava, se eu não me engano, era 160 de aluguel, né? E era compra para fazer, água, luz, né? Muito pouco dinheiro. E muita coisa para pagar com pouco dinheiro, né? A minha esposa, ela estava grávida. Na época ela estava com um trabalhozinho no escritório, que é do irmão Rafael, que alugava aquelas máquinas, escavadeira, né? Aquelas máquinas grandes. Sei. E aí ela teve que sair do trabalho dela para poder comprar as coisas da Ágata. Porque senão a menina ia nascer e nós não ia ter nada, né? Nós não ia ter nada dela, que eu não tinha conseguido comprar nada. Aí ela teve que sair
E aí, com que ela saiu o dinheirinho que pegou, aí nós compramos o guarda-roupazinho da Ágata, compramos o berçozinho, o véu, as coisinhas dela, né? A gente não sabia se era homem ou mulher na época, compramos tudo verde. Compramos tudo verde. Mas era batalha travada, né? Eu me lembro, Janiel, uma coisa que eu sempre falo, que tanto eu e minha esposa já damos uma palestra de casal, e a gente sempre fala que casamento, ele é uma coisa assim que a gente tem que ser bastante flexível, o marido com a esposa e a esposa com o marido. E nós temos que entender o momento. 50% de um e 50% nós do temos outro. Isso, porque um tem que entender o momento da coisa. Não adianta a gente querer ter a razão ou procurar o problema. A gente tem que, juntos, solucionar o problema. Solucionando. Eu me lembro que eu saía para trabalhar, né? Eu tinha uma Monarquezinha preta, mas pedalava que era uma benção. E muitas vezes, o que é que ficava em casa? Uma salsicha com farinha para comer. Jesus. E aí eu ficava preocupado com ela, Estreito. porque ela estava grávida, né? Ela tinha que se alimentar bem. E eu ficava preocupado com ela e aí eu ligava para ela na hora do almoço, não, filho, eu já comi, tá bem e tal, pronto. Aí só que quando eu chegava em casa, para minha surpresa, ela não tinha comido nada. Ela deixava aquela salsicha com farinha para comer junto comigo de noite. E detalhe, era uma salsicha por 2. Então, assim, são histórias, são coisas que acontecem na nossa vida que ela nunca vai se apagar, né? Nunca vai morrer. Nunca vai morrer. E aí eu ficava assim, triste, né? Eu me lembro até como se fosse hoje. A gente lá no quarto, ela tinha feito a farofa de salsicha pra gente comer. E eu dizia pra ela, não, filha, pode comer, não tô com fome não. Sendo que eu tava com fome. Só que eu dizia pra ela, não, filha, pode comer todinho, porque eu não tô com fome. Ela tava na ponta da cama e eu lá atrás. Eu roendo por dentro de fome, mas para mim o mais importante era que ela comesse. Queria demonstrar, né? Porque Isso, né? E o fato dela estar grávida também, eu tinha aquela preocupação. a cabeça, o provedor tinha que estar sempre ali, por mais que a guerra tivesse grande. Né? É um testemunho muito grande. Aí outra lembrança que eu tenho do nosso casamento, que a gente foi morar numa casa vizinha, um restaurante. E lá, os garçons que trabalhavam lá era amiga da gente, né? Aí tudo que sobrava do restaurante, ela jogava lá no muro para nós. Aí era um momento de alegria, né? Vinha peixe, vinha galinha caipira. O pessoal não comia tudo, deixava. Aí a garçonete lá era amiga da gente, chamava lá no muro, pega aqui. Entendeu? Mas assim, tudo acontece na vida da gente. É pra gente ter exatamente esse momento. Para alguém ouvir e saber que nada na vida ela vem de mão beijada. Nada. E chegou um momento, Janiel, que eu disse assim para ela, que na época eu trabalhava na Metal Brasil. Era uma indústria de montagem de esquadria. Fazia aquela janela de vidro, porta. E eu disse para ela, filha, eu vou sair desse emprego. Né? Ela, por quê? Se já está difícil com você trabalhando, mas eu vou sair desse emprego e eu vou voltar a trabalhar em fábrica de colchão, porque meu primeiro emprego foi uma fábrica de colchão. E ela disse, por que não? Porque lá eu ganho mais. Eu já tinha uma profissão, né? Que era bordador. Lá eu ganho mais. Eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei. O que foi que tu passou, André? Chegou um momento na minha vida, Janiel, que quando eu era mais jovem, o meu avô não tinha condição, porque era muita gente para ele cuidar, netos mesmo. Eu tive que pegar um saco de nalho e ir lá para a rampa da colônia, no Maracanaú, para ir atrás de comida para comer, porque nós não tínhamos comida. Eu estava cansado, todo dia todo dia era café, farinha e manteiga. Estava dentro. Me lembro, minha avó dizia assim, ó, só tem isso aí, se quiser comer. Aí a gente pegava, não era o que tinha. Não tinha. Pegava um saco de nalho, corria para a rampa, pegava Coca-Cola, linguiça, salsicha, era uma alegria medonha. Quando chegava em casa,
para nós aquilo ali era tudo, né? Porque a gente passava praticamente o dia sem comer. Então, qual era o meu pensamento? O meu pensamento era o seguinte: eu não quero que a minha filha passe o que eu passei. Foi o que eu pedi a Deus. A oração que eu fiz a Deus foi essa: Deus, eu não quero que a minha filha passe o que eu passei, né? Porque eu não comi o que eu queria, eu não tinha o brinquedo que eu queria, eu não tinha a sandália que eu queria, a roupa. Tudo para mim era difícil. Por quê? Porque a minha família em si não tinha condições. Então eu queria dar, pelo menos para minha filha, o essencial. Então eu tomei essa decisão: eu vou sair do meu trabalho que eu estou, porque não é minha área, eu estou lá porque não tinha emprego, e vou atrás de um trabalho que é onde eu manjo, que era a fábrica de colchão. Foi aí que entrou a outra história. Eu saí de lá, eu determinei, olha que interessante isso aqui. Como a vida da gente, a gente tem que viver de determinação e confiar que Deus vai fazer. Eu disse para ela, né, ela tá até aqui, tá ouvindo aí, eu disse: filha, eu vou trabalhar na Ortolite, que ela fechou essa fábrica hoje. Aí ela: minha filha, eu vou trabalhar lá. Aí eu saí da Metal Brasil. E para mim trabalhar na Ortolite, eu tinha que morar no Maracanaú. Na época eu morava no Eusébio. Por quê? Porque o ônibus da fábrica só tinha rota para o Maracanaú, não tinha para o Eusébio. Eu saí da Metal Brasil e vim morar no Maracanaú sem saber que ia trabalhar lá. E eu disse para ela: eu vou conseguir uma vaga lá. Aí a gente veio, pela fé. A Ágata só tinha 20 dias de nascido. Se eu não me engano, acho que era isso, 20 dias de nascido. Eu aluguei uma casa aqui, peguei o dinheiro das contas da metalúrgica que eu trabalhava, fiz logo 2 carrinhos de compra. Comprei logo 2 carrinhos cheios, botei lá dentro de casa, aluguei a casa, e aí eu tinha as parcelas de seguro para receber. Eu sempre fui assim, eu não me apeguei a negócio de governo, parcela, FGTS, nunca me apeguei a isso. Peguei quando passei um mês só organizando as coisas, né, da mudança e tudo. E quando foi no mês seguinte, eu disse: filha, eu vou lá agora. Aí como é que eu vou? Só tinha R$5 na carteira para sair do Maracanaú pro Jabuti, em frente à fábrica Fortaleza. Aí ela: meu filho, como é que você vai? Eu só tenho R$5, só dá pra, na época dava para mim vir de ônibus, mas não dava para voltar. Então eu olhei para minha companheira, a minha bicicletazinha Monarch, e disse: é você mesmo. Eu liguei para a empresa, né? Eu consegui o contato deles, liguei para lá e perguntei se eu poderia levar um currículo. E eles: não, você pode vir, você já tem experiência? Eu já trabalhei e tal, sou bordador na carteira e tal. Eu: tá bom. Então eles disseram assim: pois você venha e esteja aqui meio-dia. Aí eu: eita Jesus, que prova. Peguei minha bicicleta e fui. Saí de casa, acho que era 11 horas. Botei minha pastazinha na garupa, vesti minha calça, meu tênis, minha blusa, toalhazinha e fui. Peguei aquele anel viário ali, subindo de bicicleta. Detonado. De bicicleta. Nunca tinha pedalado tanto na minha vida, nunca. Eu me lembro quando eu cheguei ali, em frente ao hangar, o antigo hangar. Tinha um hangar lá. Aí tem um alto, né? Um alto. E eu já vinha contra o vento. Eu não tinha costume de pedalar tanto, né? Então eu já estava meio assim que querendo ficar tonto, né? Cansado mesmo. E eu conversando com Deus, sabe? Eu conversando com Deus sozinho. Eu disse assim: Deus, se vier mais um alto desse, eu não vou aguentar não, vou passar mal. Essa foi a minha conversa com Deus. E quando dá fé, vem exatamente esse alto, né? Esse alto do hangar, né? Do antigo hangar. E aí eu fiquei pensando: rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou glorificar o nome de Deus. Eu comecei a dar glória bem alto no meio da rua, pedalando, subindo, pedalando. Eu: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí passavam os motoqueiros e virava-se a cabeça: esse cara é doido, esse cara só pode ser maluco. E eu dando glória a Deus e agradecendo a Deus. Aí antes de eu chegar lá na Ortolite para entregar o meu currículo e conversar com o gerente,
antes, mais ou menos uns 10 minutinhos antes de eu chegar, parece que Deus estava assim falando para mim, Deus falando. Porque eu dizendo para mim mesmo, Deus, mesmo que eu não receba uma resposta concreta de trabalho, mesmo assim, Senhor, eu vou te agradecer. Parece que era Deus mesmo falando para mim. Quando eu cheguei lá, todo suado. Cansado, sentei no sofá, pedi para me esperar. E o seu Alexandre veio, que era o gerente. Ah, você que é o André? Não, me dê seu currículo aí. Aí olhou o currículo. Pronto, pode voltar para casa. Quando precisar, eu lhe chamo. Eita Deus. Aí eu... Só olhou. Só olhou. Daí eu glorifiquei a Deus, né? Glorifiquei. E aí, a volta, fiquei imaginando, meu Deus do céu, eu sei que eu cheguei em casa, eu dormi 1 dia e meio. Quebrado mesmo. Foi luta, hein? Foi, mas isso é uma história que o próprio Deus permite que aconteça, Janiel. Eu creio que todos nós temos algo para contar da nossa vida. Ninguém chega a algum patamar, alguma coisa na vida sem antes passar por uma experiência. Então, o que é que acontece? Quando foi no mês seguinte, eu liguei para lá. A dona Magda era quem chamava os pessoal para trabalhar. Aí eu peguei e disse, não, porque eu deixei o currículo aí, tá, dona... Como é seu nome? Eu falei meu nome lá, né? André Ribeiro da Silva. Meu filho já era para você estar era trabalhando. Quer dizer, se eu tivesse murmurado, né? Se eu tivesse reclamado. Mas não, tudo, né? Eu agradeci a Deus. E no mesmo dia que eu falei com ele no telefone, no mesmo dia eu trabalhei. E foi lá onde começou para mim a minha história, né? Tanto no profissional, para que até hoje também, hoje eu seja dono do meu próprio negócio, também foi por conta, para mim, hoje, essa atitude mudou a minha vida. Glória a Deus, né? Aí vocês como estão vendo aí a história do André, né? Pastor André, meu irmão, não é fácil. A caminhada não é fácil. É de lutas que vive o crente, né? Isso. Mas a gente sabe que uma hora essa luta cessa, né? Com certeza. Porque um general não vai sair por uma guerra sem a arma dele, não. Nós temos que estar preparados, né? Tanto faz ser para uma notícia boa ou notícia ruim. E a história do pastor André é linda, muito emocionante, né? Teve desafios, assim como ele falou, todo casal, todo casamento, o início é dificultoso. Só sabe quem passa. Chegou até a passar fome, né, pastor? Quase. Estreito. Quase assim, não passou fome literalmente, total, mas não comia aquilo que ansiava. Não tinha. Que tinha vontade, né? Aquilo que tinha vontade, não tinha. Ele falou aí da farinha com café. Eu já peguei isso aí também. Eu peguei esse tempo no podcast passado com o Faustino. Mandar um abraço pro Faustino. Creio que vai estar nos assistindo. Um abraço aí, Faustino, da FK Brinde, que é um dos nossos parceiros. Ele. E teve outro aqui também que contou. Essa história do café com farinha. Quem é do interior, quem passou dificuldade, não era o que eu quero comer isso. Não tinha não, filho. Não tinha como escolher, não. Era o que tinha para comer. E se não comesse, passava fome. E a farinha naquele tempo era o que tinha para inchava logo o bolso. Farinha com café. Bebia água, né? A gente ri, meu irmão, mas foi estreito. Tu falando ali, eu me vi um pouco na tua história. Porque eu e minha esposa foi uma luta, meu irmão. Um casal de gêmeos aí desempregado. Passamos aí 8 meses aí vivendo só pela fé de doação, só para resumir, para não tomar muito teu tempo. Mas foi 8 meses. 8 meses vivendo pela fé. Um cara vendendo lanche, a esposa desempregada, 2 filhos gêmeos, um tomando um tipo de leite e o outro tomava outro. 2 tamanhos de fralda. Faltou alguma coisa, não? Faltou não, mas foi estreito. Nós não passamos fome, mas não tinha aquilo que a gente ansiava comer. Foi bem apertadinho. Mas foi dando glória a Deus até o dia clarear pra gente, né? E Deus teve misericórdia das nossas vidas e não clareou ainda 100%, mas nós estamos melhor do que nós estávamos, né? Foi estreito mesmo. Tem que dar graça, né? E é só dando graça e aí glorificando e agradecendo a Deus, né? Porque a batalha é grande. Deus não prometeu para nós uma vida fácil. Ah, vou me converter, vai ser... Agora pronto, os problemas vão acabar. Pronto, eu sou de Jesus, igual eu sou de Jesus, tem de irmão Lázaro. Agora eu sou de Deus, vai ser 1001 maravilha. Negativo. A gente está vivendo dia após dia e as batalhas é grandes. Principalmente para a gente que é cristão. O contra-ataque é maior para
Aquele que está perdido, tem, mas não é tão pesado contra as forças malignas que vêm contra a gente, né, pastor Isso, André? porque com a gente tem um lado espiritual da coisa, né? Se torna um pouco mais pesado, mas ao mesmo tempo gratificante, né? E aí tem que glorificar a Deus por tudo, né? Então a gente, no decorrer dessa caminhada, Janiel, quando eu entrei na Ortolite, eu comecei a ter interesse, né, de, tipo assim, ter outras profissões. E comecei a ter algumas lutas lá dentro da empresa. Comecei a ter algumas batalhas. Que a minha intenção sempre foi dar o melhor para minha família. Sempre trazer o melhor. Né? E eu sempre coloquei na minha mente, na minha cabeça, que eu não queria que a minha filha passasse pelo que eu passei. Pela luta que tu passou. Então, começou o quê? A segunda etapa, né, da história. Que a segunda etapa foi essa. Dentro da empresa, eu tive o interesse de aprender uma profissão lá dentro, que era a profissão máxima, né? A profissão máxima em termos de salário, né? E eu disse, eu vou aprender essa profissão para me dar o melhor para minha família. E aí começou a humilhação lá dentro, o pessoal tirando peça da máquina, o pessoal não deixava eu pegar na máquina. Então eu chegava em casa, às vezes até chorando. Aí quem era que me dava força? A minha esposa. Ela dizia assim para mim, meu filho, não ligue não, você vai conseguir. Meu filho, não fica assim não, porque você vai conseguir. Então assim, eu aprendi, né, a profissão, como também aprendi a manusear a máquina e a mexer na máquina todinha. E aí foi só crescimento. Que nem eu falei, eu acho que através dessa atitude que eu tive, Deus até hoje ele tem me honrado. E o que eu acho mais impressionante hoje é que minhas orações com Deus, elas são muito rápidas, atendidas. Mas eu vejo uma coisa. Resposta, né? Eu vejo uma coisa, sabe, Janiel? Eu vejo, primeiro, a obediência, né? A obediência, o esforço e terceira, a língua. Porque tem muita gente que perde, porque como está escrito lá em 1 Pedro 3,10, né? Não refreia a língua do mal. E às vezes a gente mesmo coloca a maldição sobre a nossa vida. Então eu nunca reclamei. Eu nunca reclamei que por que eu estava comendo aquilo. Eu nunca reclamei porque que a minha vida era daquele jeito. Quando eu estava pedalando, cansado, entende, passar mal, eu glorifiquei a Deus. Então o que é que eu tenho para dizer? Vale a pena. Vale a pena a gente prosseguir sem perguntar a Deus por que você está passando por aquilo. Sem indagar a Deus, sem reclamar, sem murmurar. E vale a pena. Então, dentro de uma fábrica de colchão, né, eu aprendi tudo. Eu tenho 5 profissões na minha carteira dentro de uma fábrica de colchão. Dos 17 anos, eu só tive um intervalo de 1 ano e pouco sem trabalhar em fábrica de colchão. O resto da minha vida foi sempre em fábrica de colchão. Aí a minha última petição a Deus, eu quero trabalhar na Ortobon, que é a empresa mais top aqui no Ceará, em termos de pagamento. E a profissão minha, que eu tenho, né? A gente não deixa de ser. Na Ortobon ganhava 4 salários mínimos. E eu disse, Cássia, eu vou entrar lá. Eu sempre fui assim. Acho que tinha hora que ela dizia, minha esposa só pode ser doido. Ousado, né? Eu vou entrar lá. Eu passei, sabe o quê? 3 anos tentando entrar no Ortobon. 3 anos. Mas entrou. Entrei. Não importa o tempo que passar. Entrei. E qual foi? Chegou, se cumpriu, né? Cumpriu. Aí eu entrei no Ortobon. Consegui entrar no Ortobon através de um amigo meu que foi trabalhar comigo na empresa que eu trabalhava e que, por coincidência, ele era afilhado do gerente da Ortobon. E aí eu consegui entrar lá. Para a glória de Deus. E aí veio o meu outro pedido, Janiel. Eu disse para Deus, a última empresa que eu trabalho. Se eu sair daqui, eu não vou mais trabalhar para ninguém. Eu não quero mais trabalhar para ninguém. E aí eu fiz, Deus,
no máximo, estourando, nos meus 35 anos, eu não quero mais estar trabalhando para ninguém. Eu quero trabalhar para mim mesmo. Hoje eu tenho 33, né? E já não estou mais trabalhando para ninguém. Para a glória de Deus. Mas eu fico muito feliz pelo que Deus fez na minha vida. Cheio de gratidão. Agradeço por tudo. Agradeço pelo que eu passei, pelo que aconteceu, pelo que sucedeu, pelas pessoas que Deus colocou na nossa vida, até pelos inimigos. Eu agradeço, porque a gente aprendeu em cima de tudo isso, né? A gente conseguiu construir a nossa história em cima de todos esses fatos. Então a gente entende hoje o quê? A gente entende hoje que, por mais que Deus coloque a gente em algo que a gente possa se chamar de patamar elevado, né? Acima, mas você tem que ter o reconhecimento como cristão que o canto mais alto que você tem que estar é nos pés de Jesus. Aleluia. Entendeu? Então, Deus primeiro trabalhou. Fala aqui, eu estou sentindo uma presença de Deus, porque Deus primeiro trabalhou na minha pessoa. Né? Eu sempre fui uma pessoa. Eu sempre fui uma pessoa boa, sempre tive um coração bom, mas eu tinha um problema. Quando eu era mais jovem, eu não podia ter nada, que eu já me amostrava com aquilo que eu tinha. Né? Eu era uma pessoa irresponsável. E Deus trabalhou em cima disso, né? Mudou o meu caráter, a minha responsabilidade e tirou de mim esse meu jeito que eu tinha. Então, Janiel, a gente percebe, né, que próprio Deus, ele vai trabalhar no vaso para depois ele encher o vaso, né? Quebrar todinho. Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu passei por alguns processos, para Deus mudar o quê? O caráter, né? Para Deus mudar o meu caráter. E hoje eu me sinto uma pessoa mais madura, eu me sinto uma pessoa mais consciente para resolver as coisas, né? Para qualquer tipo de situação que venha a acontecer. E é isso que acontece. Glória a Deus, né? Quem está com a gente também aqui, pastor André, está nos apoiando aí a nossa amiga Mari, né? Achei aqui na Mari. Também tudo em vidraçaria, se quiser encontrar um cara 10 anos da nossa igreja, homem de Deus e profissional, além de tudo profissional, o Léo Glass. O cara trabalha tudo em vidros, viu? Também está aí o Naldo do Hortifruti, né? O homem do maracujá na Ceasa, está nos apoiando. Isaac Refrigeração, meu amigo pastor Chilton, tudo em freezer, geladeira, né? Quero agradecer também ao NR Story, meu amigo Natan, um abração, meu irmão, um beijo no teu coração. Obrigado por estar nos apoiando. E acho que tem uma pergunta aqui pro evangelista e pastor André, né? Ele disse que é teu fã. Que ele tá te elogiando aqui. Tu já sabe quem é, né? Paulo Diogo, né? Meu filho aí. Paulo Diogo, fala pra ele que eu sou fã dele. Um abração ao Paulo Diogo, também ele vai estar com a gente aqui, né? Talvez no próximo episódio ele vai estar com a gente. Quero também aqui agradecer pelos apoios que está também com a gente desde o início, a Suzy e o Adriano da Total Clean, né? Também minha amiga Rosângela da Queijolândia, aqui na Rua Quixadá, conhecida mais como a Rua da Feira, do Planalto Ayrton Senna. Um abração para você, viu? Deus abençoe a tua vida. Pastor André, vamos dar continuidade aqui. Acho que já está com uma hora de programa já aí. Glória a Deus. E a respeito de projetos de jovens, tu tem algum projeto? Não, a nossa igreja, ela trabalha com os departamentos. Né? Departamento, né? E cada departamento tem seus líderes. Então, departamento de senhora tem a liderança de senhora, o departamento de jovem tem a liderança de jovem, como de criança também. Aí os projetos, eles são criados, né, através da liderança. Aí todo ano a gente temos o congresso de senhora, o congresso de jovem, eles fazem também o trabalho de evangelização, né, dos cultos específicos para eles. O projeto da Assembleia de Deus, o trabalho, né, sempre foi trabalhado dessa forma. Então é colocado na mão da liderança e eles se responsabilizam pelo trabalho, né?
dessa forma que acontece. Porque cada igreja tem, como tu falou, tem uma doutrina, né? Isso, uma forma de trabalhar. Diferente, né? Correto. Que bênção, né? Então você que está nos acompanhando, querido, ficou com a gente aqui até, estamos se aproximando aí do finalzinho. Não esqueça de deixar aí aquele like para nos motivar ainda mais que esse podcast chegue na tua casa, na tua cidade, através da internet. Compartilhe, mande para 1, 2, até 3 amigos. Inscreva também no Papo de Vida Corte, viu? Você que está acompanhando, quer ver todo esse conteúdo que vai estar aqui no finalzinho com a gente, também inscreva no canal Papo de Vida Cortes, que fica aquele conteúdo no final de semana, às vezes na semana que é muito corrida, né, pelo trabalho, no decorrer do dia a dia. Você que não puder nos acompanhar a matéria completa, esse conteúdo vai ter aí o Papo de Vida Corte. Você se inscreve, deixa o teu like aí. Pastor André, uma mensagem que você possa deixar aí para essa geração, para essa juventude, um legado aí para nunca desistir do Evangelho. A gente hoje, Joel, nós vivemos em um mundo, vamos dizer assim, que meio conturbado, né, com tudo que acontece. Sim. Mas isso é uma realidade a qual a palavra de Deus mesmo ela já nos alertava, né, que não seria fácil. Então hoje nós temos que ter a convicção de que o único caminho que a gente temos que seguir é Deus. A Bíblia fala que Jesus fala lá em João 30:10 que eu e o Pai somos um. E em 2 Timóteo, se eu não me engano, 2:5 ou 2:4, que há um só mediador que pode levar nossas orações até Deus. Qual a palavra que eu vou deixar? A palavra que eu vou deixar para a nossa geração, para os jovens, é que a gente nunca podemos deixar de confiar no nosso Deus, de acreditar nele. Mas para isso acontecer, você também tem que ter o seu esforço. Você também tem que ter a sua disposição. Porque para que Deus possa operar, para que Deus possa fazer, Ele também precisa de você. Nem tudo que a gente possa colocar diante de Deus, nós temos que culpar a Deus ou achar que Deus é culpado pelo aquilo que aconteceu, sendo que às vezes a responsabilidade é nossa. Então nós temos que, por direito, acreditar em Deus e saber que Ele é Deus independente de qualquer coisa. E hoje o que a gente temos que deixar, o maior legado para a nossa geração, para os nossos jovens, para a nossa igreja, é que quanto mais a gente se apegar a Deus e estar diante de Deus, melhor. Então essa é a palavra que nós temos que estar diante de Deus. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a todos que estão nos assistindo, a nossos parceiros. Deus abençoe tua vida. Eu quero aqui encarecidamente te agradecer, meu amigo, um amigo que Deus me deu, evangelista, pastor André. Foi uma benção. A história desse cara aqui, tem muita coisa pra gente contar, né? Mas como a gente tem um horário para encerrar, tudo é com ordem e decência, né? Isso. Temos horário para dar início e para encerrar. Mas foi uma benção. E vai ter o segundo aí episódio, a segunda temporada, né? Ele vai estar nos contando aqui. Também vai ter entrevistas de casais. E vai ser uma benção. Esse podcast aqui é para glorificar o nome do Senhor. Eu fico grato. Eu ia Obrigado. ficar mais à vontade, viu? Se a minha esposa estivesse aqui. Glória a Deus. Eu te agradeço, Ela viu? com vergonha. Te agradeço aí por ter nos dado essa honra de estar aqui com a gente, viu, pastor André? Muito Posso obrigado. falar da empresa? Pode falar, o momento aí é nosso aí. Pode falar da tua empresa. Fala do teu Instagram também aí. Do Instagram tem lá, Quem né? quer achar o pastor André, tem o Instagram da empresa e tem o teu pessoal. Então fala aí, o momento aí. Tem lá @evangelista André Ribeiro, né? E o da loja é Lojas para Conforto. Segue lá a gente, veja lá nosso trabalho, nossos produtos. Como também tem o meu pessoal, que eu divulgo muito lá as pregações, as fotos, né, das pregações da igreja, os eventos, e que Deus tem abençoado tremendamente. A minha loja, ela fica no Maracanaú, na Avenida 7, né, número 378A. Tá com
um mês e pouco que foi aberta, né? E como o tempo foi curto, eu não contei a questão do... Quando eu saí da Ortobon, né? O negócio que eu montei até chegar à loja, mas Deus vai dar outra oportunidade. Então, você possa estar nos acompanhando lá, tanto a loja para conforto, como também o Instagram. Glória a Deus. Agradecer mais uma vez, muito obrigado. E um abraço aqui também para o Açaí da Tatá, nosso parceiro aí, oficial, Naldo, né? Naldo do Lava Jato, Estética Automotiva, lá em Mombaça, Ceará. Também a pizzaria do meu amigo Edinaldo, do Planalto Ayrton Senna, MMV Pizzaria, Léo Glass, tudo em vidraçaria. Também tem o Naldo da Hortifruti, Deus abençoe tua vida, Pastel do Lelê, NR Story, né? E os novos que entraram aqui com a gente, Total Clean, a loja do meu amigo Pastor André, né? Lojas para Conforto, que é uma benção, só tenho a agradecer. A Amanda, fisioterapeuta. Gratidão a cada um de vocês, viu, gente? É um momento de gratidão e de agradecimento a Deus, né? Por vocês terem confiado nesse podcast, que é uma benção. Gostou do nosso conteúdo? Se você quer assistir esse vídeo completo, vai estar aí o vídeo na descrição abaixo, viu? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.